Nessa última semana, nós viemos trabalhando aqui arduamente o tema da violência psicológica dentro das relações amorosas e hoje nós gostaríamos de aprofundar um pouquinho num processo ainda mais delicado que trabalha o tema das relações abusivas. Nesse sentido, percebe-se que as relações de dependência emocional são uma grande fonte para o estabelecimento da violência psicológica. Mesmo assim, nós podemos estabelecer alguns padrões, alguns parâmetros para o tratamento da dependência a partir do reconhecimento das próprias vulnerabilidades e fragilidades de cada sujeito. Mas nós sabemos que a percepção dessas pessoas, num primeiro momento, chega aqui no espaço psicológico, dentro do ambiente da clínica, de uma forma muito distorcida. E quando nós conseguimos aprofundar a própria relação da análise com a consciência de si mesmo, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de sair, de conseguir restabelecer o próprio processo pessoal e de deixar essas relações, por mais sofridas e tóxicas que elas sejam. É muito comum o questionamento dessas pessoas e também do seu entorno, das pessoas que convivem, da família, e muitas vezes até com um certo julgamento sobre a dificuldade dessas pessoas em abandonarem essas relações. Algumas pessoas até sentem julgadas como se algo apontassem para o seu próprio caráter a partir da dificuldade de deixarem esses vínculos. Mas na prática, nós sabemos que o efeito da violência psicológica pode ser muito mais profundo do que nós imaginamos. E as nuances dentro do comportamento, dentro das tomadas de decisão, também podem estar tão distorcidas quanto a visão de si mesma. A grande emancipação muitas vezes se dá quando a própria pessoa percebe que projeta também dentro do seu contexto relacional ou às vezes no seu próprio abusador um poder pessoal que ela também não toma consciência no primeiro momento, seja do seu valor, da sua autoestima ou da confiança em si própria, que poderia ser a base, primeiros passos que poderiam emancipá-la dessa condição. Mas de qualquer forma, poder trabalhar dentro do autoconhecimento, o que reduz a possibilidade de alcance num primeiro momento na mudança de comportamento, mas que amplia significativamente o caráter da percepção, sendo que aos poucos, a partir do momento que a pessoa possa se apropriar do seu valor pessoal, as decisões começam a ser tomadas em função do seu próprio sentimento e assim o empoderamento da relação com as suas emoções, com seus afetos e consigo mesma passam a ser profundamente ressignificadas. Por isso, muitas vezes o papel da vitimização, por mais delicado que seja esse tema, pode ser um grande empecilho para a emancipação das pessoas em situação de violência psicológica, pois a projeção do seu próprio poder pessoal na imagem, na figura do seu abusador, também é uma forma de aprisioná-la dentro dessa condição. Sendo assim, a responsabilidade também das vítimas de situação de violência psicológica e de qualquer forma de relação abusiva se transmuta e se traduz na responsabilidade sobre o seu próprio autoconhecimento e da questão do seu processo psicológico. O reconhecimento das feridas narcísicas e da sede, da vontade, do desejo e muitas vezes da necessidade de ser amado a qualquer preço, o que na psicologia analítica representam os nossos próprios complexos e a energia fixada na necessidade da aprovação, é o grande empecilho que mantém a vida estagnada, as pessoas aprisionadas e abusadores podendo de qualquer forma exercer manipulações, poderes e controle de toda sorte sobre as suas vítimas. Na psicologia junguiana, nós trabalhamos também com a forma de reconhecer a influência dos complexos, muitas vezes dentro do nosso processo fisiológico e a atuação dele no sistema nervoso central e autônomo. Nós sabemos que a relação com o medo é uma relação muito fisiológica no sentido da luta e da fuga. Nós costumamos dizer que é o próprio corpo, é o próprio fisiológico que estabelece a decisão entre fugir e lutar, entre o evitar e o enfrentar uma situação de violência. Dessa forma, é importante que a pessoa se conscientize, traga para o próprio corpo a afirmação e a apropriação desses recursos, que eles possam ser vivenciados
primeiramente no sentido da autoaprovação, o que de alguma forma também precisa ser colocado à prova, no sentido da sua própria autonomia, da sua independência e da sua capacidade de autossustentabilidade como um todo, seja em processos sociais, econômicos, emocionais, a partir de uma rede de apoio significativa que permita às vítimas de violência psicológica começar a dar os primeiros passos. E o que nós percebemos é que esses primeiros passos são dados no sentido da própria consciência. E só assim a emancipação começa a se dar, a partir da apropriação, primeiramente, da noção de si mesmo e da transcendência e da transmutação da energia fixada na necessidade da aprovação, muitas vezes irreal, o que pode colocar muitas pessoas na busca desenfreada pelo amor, mas de alguma forma não identificando o poder que está sendo exercido a partir dessa necessidade. Na visão de Carl Gustav Jung, que de alguma forma começou a trabalhar a teoria dos complexos, a relação entre o amor e o poder é muito forte. Muitas pessoas se confundem porque o poder também é uma forma de amar, mas de alguma maneira uma forma adoecida, uma forma neurótica, uma forma repressora, ligada à posse, ao controle e ao poder, ao apego. Na verdade, só buscamos ter poder sobre aquilo que também amamos, mas essa forma de amar é capaz de provocar muito adoecimento, muitos sintomas e uma forma da consciência não possuir, não estabelecer e não se apropriar da sua emancipação e da autorregulação dos próprios processos fisiológicos que fazem a manutenção da saúde e da própria vida. Portanto, reconhecer essas nuances, reconhecer a fragilidade pessoal de cada um e, basicamente, reconhecer os próprios processos, os próprios complexos que ainda influenciam nas tomadas de decisão sobre as relações emocionais e sentimentais é o primeiro passo para essa emancipação. Se você conhece alguém que está passando por esse tipo de situação, já passou ou de alguma forma pode vir a passar a partir dessa tendência da necessidade de aprovação desenfreada e muitas vezes irracional e irreal, é importante que essa pessoa seja conscientizada e apropriada do seu próprio valor pessoal. Portanto, uma mão amiga, um olhar generoso, uma forma altruísta de devolver a essa pessoa a sua própria noção de capacidade é o primeiro passo, a primeira ajuda, a melhor forma que nós temos de estender a nossa mão amiga e buscar, de alguma forma, esse processo de reestabelecimento da sua saúde emocional. Mais uma vez eu queria agradecer a todos por estarem acompanhando essa jornada dos relacionamentos, mesmo sabendo que nós estamos tratando de um tema pesado, um tema denso, um tema delicado, mas um tema com uma pertinência social e emocional, principalmente psicológica, muito grande. Eu agradeço a todos por estarem aqui, por estarem de alguma forma interessados ou desbravando também dentro do seu processo pessoal, clínico, psicológico de cada um, as nuances que envolvam o processo de manipulação psicológica. Muito obrigado.